boa tarde, cadê eu? Aqui eu. E aí, galera, boa tarde. Vamos aqui para nossa aulinha de artes, tá? A aula de hoje de artes vai ser bem interessante, porque na aula de hoje, além das atividades que nós vamos fazer, eu vou passar um trabalhinho, algo que vocês vão fazer para a semana que vem e, spoiler aqui, que vai servir como a nota de artes parcial, tá certo? Eu não quero fazer prova de artes parcial, deixa para fazer a prova só bimestral, então nós vamos fazer um trabalhinho simples, individual mesmo, ou vocês podem chamar um colega, um amigo, um primo, um irmão para ajudar, mas eu vou explicar isso no decorrer da aula. E vamos lá, ó. Primeira parte da aula vai ser usando o nosso queridíssimo livro didático de artes, esse aqui, que está na tela. Vocês vão abrir na página 40, pessoal, que chama aqui Vamos Brincar de Representar. Olha aí, nós estamos falando sobre o cinema, né, sobre os atores, sobre a locação, sobre os personagens, e vamos começar a usar isso um pouquinho mais na prática. Vamos ver, ó. Onde, o que e quem são perguntas que podemos nos fazer durante o processo de criação de uma cena ou um jogo teatral. Vimos que os atores de cinema também se preparam para criar com base nessas possibilidades. Vamos experimentar criar jogos de improvisação teatral e brincar de representar? Para começar, vamos ver o que cada uma dessas perguntas significa. Olha só, tem aqui uma imagem, né? Ó, os meninos, tem uma nave espacial, tem um ET aqui, tem um menino de astronauta, tem um cientista, e tem aqui as perguntas. Onde? Ou seja, trata do espaço cênico, isso é, o lugar imaginário ou real onde a cena ou jogo teatral acontece. É um espaço marcado pela ação dos personagens, os objetos do cenário e podem compor esse espaço. No caso aqui, o onde deles? Eles estão em algum outro planeta, pode ser na Lua, pode ser Marte, não sei, né? Ó, nessa cena aqui que a gente está vendo, onde eles estão? É contar num outro planeta e que dá para ver estrela, outros planetinhas lá fora e tem nave espacial, né? Aí, o que? Refere-se à ação teatral, ou seja, a atividade do personagem em cena. O que está acontecendo? O que vocês estão vendo na cena? Ah, tem o cientista anotando, tem o astronauta assim com medo, tem o alienígena indo para cima dele, está segurando um negócio, parece uma varinha mágica, não sei o que é, né? Aí vocês vão contar onde é o local. O que é o que está acontecendo. E quem? Quem são os personagens que compõem uma cena ou jogo teatral? Nessa cena aqui, no caso, são 3 personagens, né? O cientista, o astronauta e o alienígena, certo? Sempre quando a gente for pensar numa cena de teatro, pessoal, a gente pensa nessas 3 coisas. Onde, o que e quem. Nós fizemos isso também na semana passada, quando a gente vimos aquela imagem da atriz que fez o personagem Tainá, e ela estava numa canoa, num rio, acariciando as tartarugas. Ou seja, onde? Ela estava dentro de uma canoa, dentro de um rio. O que? Estava fazendo carinho nas tartarugas que estavam passando lá. E quem? A meninazinha, a Tainá. Eu esqueci o nome dela, né? Mas a gente falou sobre isso um pouquinho. Sempre que a gente for falar numa cena, vocês pensam nessas 3 perguntas. Quem, onde e o que. Agora a brincadeira vai começar. Escolha uma história. Pode ser inventada ou com base em livros ou filmes. Vamos lá. Ó, o que vocês vão fazer? Pensem em uma história, pessoal. Uma história que vocês gostem. Ou comece a criar uma história para vocês. O que vocês vão fazer com essa história? Vocês vão começar a imaginar uma cena de teatro, uma cena de filme, com uma história que vocês estão livres para escolher, viu? Pode ser algo que vocês assistiram ou algo criado pela cabecinha de vocês. Show? Mas guarda aí. Vai começando a pensar enquanto a aula vai rolando, que já vou falar o que vocês vão fazer com isso. Ó, e temos aqui o que é improvisação teatral. Pode ser em forma de jogo ou resolução de problemas na hora da cena, exigindo criatividade e agilidade. O ator ou a atriz tem que encontrar uma maneira de resolver a questão e continuar a cena, porque o espetáculo não pode parar. Quando se fala em improvisação teatral, é isso, pessoal. Às vezes a gente ensaia alguma coisa, né? Estamos lá estudando uma peça, vamos apresentar, aí na hora estamos lá no palco, alguma coisa dá errada. Aí a pessoa tem que inventar na hora, né? Inventar alguma coisa para conseguir passar o perrengue, não atrapalhar o espetáculo, certo? Ou então também tem o tipo de improvisação, tem tipo de espetáculo que é todo improvisado, né? A pessoa não decora nada não, só chega lá e começa a inventar na hora, certo? Nós vamos aprender como fazer um pouquinho desses dois. Ó, um exemplo disso de improvisação teatral, né? Um exemplo bem simples, eu tive que fazer há alguns anos atrás. Na época
Na época, assim, eu interpretava, aqui na Paixão de Cristo de Coração, eu interpretava Jesus, certo? Eu era bem mais magrinho e tal, e dava certo. Aí teve aquela cena, né, que vocês conhecem, que os caras pegaram assim, e deram chicotada, aí me botaram Jesus na cruz, assim, e me levantaram. E eu com o olho fechado, fingindo que tava muito machucado, né, e tava mesmo, pessoal, bati por verdade. Depois até briguei com eles, aí tava assim na cruz. Aí, como vocês conhecem a cena, Jesus foi colocado na cruz entre dois bandidos, né? Tinha um de um lado e o outro do outro. Só que na hora, eu não sei o que aconteceu, o rapaz que era pra ficar aqui do lado esquerdo não apareceu. Aí foi tipo assim, eu tinha que... Eu não sabia, né, que ele não tava, porque eu tava de olho fechado, eu tava machucado assim, era pra ele estar lá, ele não foi, ficou com vergonha, não sei, porque tinha que usar a fraldinha e tinha mais de 1000 pessoas assistindo, acho que ele ficou com vergonha e não quis ir. Mas assim... Tava aqui pendurado na cruz, aí eu falando com o cara aqui da direita, e eu falando com ele, opa, não sei o que, meu filho, tal. Aí quando eu me virei pro lado pra falar com o outro, até fiz assim com a mãozinha amarrada, eu fiz assim, aí não tinha ninguém, opa. Aí eu devagarzinho, eu podia ter olhado assim e falar, ué, eita, cadê o cara? O cara sumiu. Aí todo mundo ia perceber que tinha uma coisa errada. Não, aí eu olhei e vi que não tinha o cara, fiquei quieto, não disse nada, só me virei pro outro lado, e o cara que tava do outro lado também... fingiu que era com ele, né? Começou a falar, ou seja, ele fez os dois personagens. Não deu certo, porque quem conhece a história sabe que deu errado, mas a gente improvisou lá na hora. Eu li, ué, não tem outro cara? Aí o rapaz estava aqui do lado, continuou e eu voltei pra ele, conversei com ele também. Fiz a cena toda com o mesmo rapaz. Ou seja, foi uma improvisação, foi na hora. Aconteceu, a gente teve que fazer, né? Teve que dar um jeito. Não podia ficar podia estragar o espetáculo por causa disso. A gente estudou tantos meses para estragar, não pode. Então vamos lá, ó. Improvisação é isso, você pensar numa forma, usar a criatividade para resolver algum problema que apareceu. E ó, e assim, pedi para vocês pensarem numa cena, né, ó. Defina quem serão os personagens. Juntos, escolham onde a cena se passará e quais serão as ações que os personagens realizarão. Lembre-se de que vocês também podem improvisar na hora de encenar. O importante é saber quem é o personagem, o que ele está fazendo e onde está. Uma parte da turma será a plateia e outra os atores. Depois vocês trocam as equipes e todos fazem de tudo. Vamos começar o jogo? Faça gestos para mostrar quem é o personagem. Ao final da cena, a plateia deve dizer quem ele era, o que estava fazendo e onde estava. Em outra rodada, revele já no começo quem é, mas os colegas terão que descobrir o que ele está fazendo ou onde está. Que tal criar um baú de figurinos e adereços no espaço da escola? O baú pode ser uma caixa grande de papelão, a turma pode trazer vários objetos, acessórios e tecidos para ajudar a compor os personagens. Vamos brincar de representar? Seguinte, pessoal, nesse texto fala sobre algumas coisas para a gente usar em sala. Como a gente não está em sala, eu vou mudar aqui o que vocês vão fazer em casa. Vejam só, para hoje, como falou aí, vocês pensaram numa história. Vocês vão pensar numa história, numa cena. Imagine aí, vocês estão no teatro e vocês são os atores. Vocês vão pensar numa cena que dê pra vocês representarem. Mas assim, cena simples, tá? Não coisa grande. Cena assim, que dê uns 2 minutos, 3 minutinhos. Vocês vão pensar numa cena. E vocês vão escrever. Pra mim, assim, roteiro para a cena. Só isso. E vão me escrever como é que é. Vocês vão dizer como é que é o lugar... né? Como é que é o lugar que você imaginou, quem é os personagens e o que está acontecendo. Vocês vão escrever mesmo, escrevam as falas tudo bonitinho, certo? Para hoje é isso, vocês vão escrever uma cena. Que aí depois, valendo a nota parcial de arte, vocês vão interpretar essa cena. Como interpreta, professor? Simples assim, ó. Coloca aqui a câmera e vocês vão fazer essa cena acontecer. Você pode fazer essa cena sozinho, você mesmo, criar uma história, fazer os personagens, ou pode ter só um personagem, ou você pode chamar um irmão, um primo, alguém que esteja em casa para ajudar. Como assim? Faz, gente, só imaginar. Tipo, eu vou imaginar uma cena agora, ó. Imaginar que você tem que pensar no onde, o que e quem. O onde, tô imaginando aqui que eu tô numa floresta. Ó, aqui é uma floresta. Tá vendo esse verde aqui? Não é parede não, é os matos aqui. Né? Tô numa floresta, tem muitos animais, tem muitos bichos assim. O que eu tô fazendo? Eu tô explorando, eu tô procurando conhecer novos tipos de animais, eu sou um explorador. Tô aqui com o meu negocinho aqui para anotar, eu tô procurando animais, procurando tirar foto deles e plantas exóticas para eu anotar. E quem são os personagens? No momento sou só eu, o explorador, que eu tô aqui na floresta, mas aí vai aparecer um animal e eu vou me assustar. Né? Pronto, criei o roteiro. Aí eu escrevo.
o explorador, o personagem se chama explorador, cria um nome para ele está numa floresta e tem uma missão de catalogar novas espécies. Aí ele está andando com a lupa na mão e descreve como é que é a roupa, tá com chapéu, tem uma bolsa, tem uma lupa na mão, tem um caderninho para anotações, tem uma câmera. Aí ele tá no meio assim, tá passando perto de um rio, né? Isso cria toda a cena, certo? Aí de repente ele tá andando assim, olha que pássaro bonito, não sei o que. Olha que pássaro bonito, eu nunca tinha visto esse. Vou ver aqui no meu manual qual é o pássaro. Aí eu escuto barulho atrás de mim. Quando eu me viro, eu vejo um animal muito feroz que tá ali querendo me atacar. Eu, vale, meu Deus. Aí ele vem pra cima de mim, eu me escondo atrás de uma pedra assim, pra ver se deixa ele passar. Só que o bicho tá vindo pra perto de mim e eu tô com medo, meu Deus, ele vai me devorar, o que eu vou fazer? Aí eu vejo que ele tá farejando. Meu Deus, tá sentindo meu cheiro? Será que eu não tomei banho? O que aconteceu? Daí eu lembro, meu lanche. Lembro que na minha mochila eu tenho um sanduíche lá com presunto, com queijo, e pode ser isso. Aí eu tiro da mochila, jogo ali longe, o bicho vai atrás, eu tenho tempo de fugir. Claro, isso eu tô contando a história. Se eu fosse interpretar, eu ia aqui pra frente e ia fazer. Ai meu Deus, o bicho ia correr, ia me esconder. Ou seja, pra hoje, vocês vão escrever esse roteirozinho. Pensa numa cena. Lembrando, pessoal, não façam igual... Isso aqui, esse exemplo da floresta, foi o exemplo que eu dei, que eu vim agora na cabeça. Mas vocês criem alguma coisa de vocês, certo? Porque já aconteceu de eu dar um exemplo, aí os colegas vêm e escrevem exatamente o que eu disse. Mas não é pra escrever o que eu disse, é pra vocês pensar e vão escrever uma historinha, certo? Essa é a primeira parte da aula de hoje. Só escrever a historinha, tá bom? Que aí... pense numa historinha que vocês escreverem. Dessa historinha que vocês escreverem, vocês vão tentar interpretar de alguma forma só na semana que vem, tá? Vocês vão ter uma semana aí pra pensar como é que vai fazer, porque na aula de artes da semana que vem eu vou pedir pra vocês fazerem o videozinho da cena. Não precisa mandar hoje não, tá? Vocês podem só mandar o roteiro explicando como é que é essa cena, o que vocês imaginaram. E para a próxima semana vocês fazerem um videozinho curtinho e me mandar essa interpretação. Lembrando, pessoal, a gente não é ator, não precisa estar bonito, não precisa ter super bem feito, mas dá pra gente tentar usar a criatividade. Na hora de escrever mesmo, vocês já sabem escrever os textos legaisinhos, eu quero ver a escrita de vocês, e na hora de interpretar, vamos brincar, é como se fosse uma brincadeira. Se a gente estivesse em sala, a gente ia brincar com isso, ia botar um aluno, ia botar outro para fazer outra coisa. Como a gente está em casa, vamos brincar em casa também, mas cada um vai interpretar a sua própria história. Tá certo? Lembrando, hoje é só escrever o roteiro, não precisa fazer o vídeo deixa para fazer semana que vem, que vai estar valendo a nota parcial. E, além disso, né, vocês vão responder essas duas questõezinhas, tá, pessoal? Que é essa com base no que você estudou, responda o que é improvisação teatral. E aqui tem uma, os alunos podem responder com suas próprias palavras, ao que já foi comentado no box. O que é o box? É isso aqui, ó, né? Podem responder ou podem usar isso. E a 2. Pense sobre o processo de criação de cenas com base na improvisação. O que você acha disso? Como foi essa proposta para você? No caso, vocês vão responder as duas questões só depois de você já criar o seu roteirozinho e começar a imaginar a sua cena. Porque aí quando você já tiver imaginado, você vai conseguir responder essa questão 2, tá certo? Galera, por enquanto é isso. O que vocês vão fazer? Imaginar uma cena, escrever um roteirozinho para ela e me mandar. E depois disso, responder essas duas questões. Só isso para hoje, certo? Obrigado por ter assistido. Nos vemos daqui a pouco na Educação Física.